Biden ou Trump? Quem será que é melhor para o Brasil nas relações geopolíticas e econômicas? Se você quer entender isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Tamo junto? Se inscreve, hein? Bom, galera, é o seguinte, ó, pra gente entender um pouco essas eleições, a gente tem que entender que está muito polarizado a política internacional. A gente sabe, né, as redes sociais, os algoritmos, a radicalização que gera mais engajamento faz com que a polarização ela esteja muito grande. Então hoje a gente pega, né, para candidaturas, geralmente os extremos eles estão se elegendo, seja um extremo de esquerda, um extremo de direita, e isso vem fazendo com que o radicalismo aumente bastante. No caso dos Estados Unidos, é mais ou menos essa proposta, tá? O Trump, ele está se elegendo com uma plataforma muito mais de direita do que tradicionalmente é o Partido Republicano, e a mesma coisa os democratas. O Joe Biden, ele nunca foi um cara tão esquerdo, um cara tão, né? Ele foi vice do Obama, galera. Convenhamos que o Obama não era nada, né? Um cara esquerdista, socialista, coisa que vale. Só que nos Estados Unidos, como a gente tem praticamente dois partidões, existem mais partidos, né? Mas os dois partidões maiores, que são os democratas e os republicanos, geralmente quem é de centro-direita ou direita vai para os republicanos e quem é centro-esquerda ou esquerda vai para os democratas. Então é um nicho muito grande de pensamentos diferentes. Tanto que no começo do ano era possível a troca de ideias para que o Bernie Sanders fosse o candidato. Esse sim, um cara de pensamento muito mais à esquerda. Ele acabou perdendo, né, as prévias, o Joe Biden conseguiu ser o candidato democrata, mas com umas propostas mais de esquerda do que tradicionalmente ele é, tá? Inclusive, né, a Kamala, por exemplo, que é a vice do Biden, é uma militante pelos direitos humanos, enfim, conhecida pelo seu pensamento bem progressista, bem de esquerda. Então, uma eleição bem polarizada. Se a gente tiver o Trump sendo eleito, isso para as relações geopolíticas internacionais brasileiras tende a ser melhor. Por quê, professor? Porque a gente sabe que o Trump ele faz parte daquela aliança conservadora que é antiglobalismo, que desacredita em aquecimento global, algumas pautas parecidas com o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro, ao longo da sua história, né, ao longo do governo brasileiro, ele tentou estabelecer com os Estados Unidos não uma relação entre estados, e sim uma relação entre governos. Não é o Estado brasileiro que está se relacionando com o Estado americano. É o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, que está se relacionando com o governo Trump. Isso é muito perigoso, tá? Por quê? Porque imagina, o Trump, por exemplo, vai concorrer às eleições. E se o cara perder? A gente vai sair de um governo que a gente tem tanta paixão, tanta admiração, e vai trocar por um governo oposto, por um governo democrata. Isso pode representar alguns riscos para a geopolítica brasileira. O Brasil já cometeu esse erro, inclusive esse ano e ano passado. A gente apoiou abertamente, por exemplo, a eleição na Argentina e quem foi eleito não foi o Macri, que era apoiado pelo Bolsonaro, e sim o Alberto Fernandes. Na Bolívia agora é a mesma coisa, o Brasil não apoiou o Luiz Arce, mas o Luiz Arce, sucessor, né, o ex-ministro da Fazenda Evo Morales, é que acabou sendo eleito. Isso vai isolando o Brasil geopoliticamente. Hoje o Brasil ele tem como grandes aliados os Estados Unidos, né, Israel, Hungria e Polônia. De resto, galera, o Brasil está se isolando, ele está se tornando principalmente por conta das pautas ambientais e as pautas sociais, defesa de minorias, respeito, né, às queimadas, enfim, todos. Não estou falando se está certo ou se está errado. É a mídia que está fazendo, tal, enfim. Mas é a imagem que o Brasil está passando para o mundo, a imagem que está afastando o Brasil das relações internacionais. Caso o Trump então se eleja, há uma tendência que a economia americana, muito mais pró-mercado, né, a tentativa de não aumento dos impostos, aliás, até a redução dos impostos para grandes empresários, tem uma tendência de aumento da desigualdade social, mas também de crescimento econômico, redução do nível de desemprego e recuperação nesse momento ali pós-pandemia, tá? É bem possível, então, que pelas políticas econômicas os Estados Unidos volte a se recuperar, a moeda fique mais forte, fazendo com que o Brasil tenha que correr atrás para não perder o valor da sua moeda. A gente pode ter, por exemplo, com essas práticas pró-mercado, ainda mais com o aumento da taxa de juros, né, que pode acontecer, uma valorização maior ainda do dólar. Aí o real pode chegar a 6, 6,50, sei lá, galera, tá? A perspectiva disso. Além do mais, o Brasil ele tende a pressionar um pouco mais para que finalmente os acordos com os Estados Unidos sejam cumpridos. A gente sabe que essa parceria, até o momento, ela foi muito mais benéfica para os americanos do que para os brasileiros. O Brasil, por exemplo, concedeu a base de Alcântara, lançamento de foguetes lá no Maranhão, a um preço muito abaixo do que era praticado pelo mercado. A gente cancelou ou reduziu cotas de importação de etanol, do milho e de trigo. A gente abriu mão da nossa condição privilegiada na OMC em detrimento de uma promessa de entrada na OCDE.
a gente aceitou a sobretaxa que os Estados Unidos fez em cima do alumínio brasileiro, cotas de importação, e em contrapartida a gente teve o que até o momento? Por incrível que pareça, galera, o nível de transações econômicas entre Estados Unidos de Trump e Bolsonaro é a pior dos últimos 10 anos. Claro que a pandemia tem a ver com isso também, claro, dá para ser inocente. Mas assim, os avanços não foram tão significativos. Talvez a eleição do Trump seja mais um apoio que o Brasil, mesmo o Brasil mantendo essas pautas sociais, ambientais, a contragosto do mundo, que os Estados Unidos pelo menos sejam um parceiro, tá? Então tem essa tendência nas questões geopolíticas de ter um parceiro importante, um parceiro forte, que é o governo Trump. Se o Biden for eleito, aí é um problema geopolítico para o Brasil. Por quê? De novo, né? O Biden nunca foi o cara extremista, mas ele está sofrendo uma pressão da ala mais esquerda, da ala que assume mais uma posição ideológica a favor de pautas identitárias, a favor, por exemplo, do movimento Black Lives Matter, a favor da sobretaxa de grandes fortunas, que é uma coisa que o Partido Democrata está fazendo, inclusive em alguns estados, na Califórnia, por exemplo, está sobretaxando grandes fortunas, que a Califórnia é um estado governado pelos democratas há muito tempo, percebe? E o Joe Biden, ele já deixou bem claro que com apoio dos democratas, inclusive, ele vai buscar pressionar o Brasil. No debate mesmo, ele deu uma declaração falando que ele vai buscar um auxílio econômico de 20 bilhões de dólares para investimento na preservação da Amazônia. A gente não sabe exatamente como que vai ser esse investimento em preservação, tá? Eu sempre desconfio dos americanos, sempre dos norte-americanos, tá? E que caso o Brasil não respeite, vai sofrer as consequências. As consequências podem ser expulsão de agendas econômicas, expulsão de grupos importantes, expulsão de blocos econômicos. Por exemplo, galera, a gente sabe que o Trump ele anunciou semana passada, semana retrasada, o início de uma associação de livre comércio com os Estados Unidos. Não acho que o Biden vai ser contra esse livre comércio, até porque possivelmente vai ser muito mais benéfico para os americanos do que para os brasileiros. Mas será que ele vai contar com essa associação de livre comércio com o Brasil, com esse alto índice de desmatamento, não respeitando essas pautas ambientais, não respeitando as pautas sociais, a imagem que o Brasil passa? Muito possivelmente não. Mas, em compensação a respeito do dólar, a gente sabe que o Biden e o Partido Democrata, eles são um pouco mais gastões, digamos assim. Impressão de dinheiro, liberação de crédito, recuperação da economia, fazendo investimentos em pautas sociais. Talvez, se isso realmente for feito, esse aumento dos impostos, esse aumento dos gastos públicos, quando emite dinheiro e libera crédito, isso gera inflação, ou seja, a desvalorização do dólar frente ao real. A própria eleição do Biden, ela tende a ter um momento ali de desvalorização do dólar e, consequentemente, o aumento do preço do real frente a essa moeda. Fora que, independente do candidato que for ganhar, se for o Biden ou se for o Trump, é bem possível que a gente tenha momentos de instabilidade na economia mundial. Por quê, professor? Porque a gente está falando do maior país do mundo, país geopoliticamente mais importante, maior potência militar, econômica, geopolítica, cultural, tudo o que você possa imaginar. A eleição promete ser bem apertada, inclusive com a participação de cartas no processo eleitoral. Vocês sabem que os republicanos já estão reclamando. Ah, mandaram não sei quantas cartas, os democratas estão roubando, não sei o que lá. Se o Biden ganhar, será que o Trump não vai recorrer na Suprema Corte? E se o Trump ganhar, será que não vai ser o Biden que vai recorrer na Suprema Corte? Então tende a ter momentos de estabilidade e uma oposição política muito forte, dando muito palpite na vida política americana, tá? Então assim, galera, de maneira resumida, né? Em relação ao preço do real, melhor se o Biden ganhar, as políticas norte-americanas tendem a gerar inflação no país, o que vai ser bom para o real frente ao dólar, mas em compensação a gente se isola mais no cenário geopolítico. Em relação ao Trump, as políticas econômicas liberais dos Estados Unidos tendem a atrair mais investimentos estrangeiros e valorizar o dólar, prejudicando possivelmente o real e reduzindo o nosso poder de compra. Mas em compensação, a gente ganha um possível aliado, vamos ver se agora ele realmente cumpre as coisas que ele prometeu, em relação à geopolítica brasileira. E você, galera, o que você prefere? Você prefere que, pensando só no Brasil, tá? Depois eu faço um vídeo falando das propostas do Biden, da proposta do Trump. Você prefere que o Biden ganhe ou você prefere que o Trump ganhe para o Brasil? E se o Biden ganhar, será que o Bolsonaro vai conseguir cumprir à risca as exigências dos Estados Unidos para continuar com essa parceria, para continuar recebendo esses investimentos? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, acho que era mais isso aí que eu tinha que comentar com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Beijos, abraços e tchau. Até mais.